principais riquezas do país circulam por mais de 1,5 milhão de quilômetros de estradas. Desses, pouco mais de 15 mil são operados pela iniciativa privada em troca de cobrança de pedágios. Mas, com os incentivos já anunciados pelo governo, o número de concessões tende a aumentar. Hoje, a atividade, a infraestrutura rodoviária não se limita à sua construção, à sua melhoria ou sua ampliação. Ela envolve também a necessidade de manutenção e conservação e, principalmente, a operação. Quando a frota de veículos está aumentando muito, a demanda das rodovias, a operação é importante. Então, você não se pode olhar a infraestrutura rodoviária somente sob o enfoque da construção. Esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que enfrenta quando você quer cobrar pedágio, porque isso não é só no Brasil, em outros países também. O usuário diz, mas eu já paguei quando você quer cobrar pedágio, uma rodovia existente. Eu já paguei pela estrada, por que agora eu preciso pagar outra vez? O segundo aspecto da infraestrutura rodoviária é a forma como você financia o sistema. Não é? Evidentemente que a primeira ideia é que fosse feita com recursos do orçamento geral do Estado. Mas nós temos muito poucos exemplos de países em que tem uma malha rodoviária adequada, sustentada por recursos do orçamento. E isso porque, evidente, hoje as demandas são muito grandes de outros setores, educação, saúde, justiça, previdência, e faz com que essa competição prejudique o investimento. E isso vem de longa data, não é? Tanto que no Brasil, na década de 40, com a Lei Juppé, e nos Estados Unidos, com o Programa das Interstates, você tentou criar recursos vinculados, recursos específicos e vinculados, que no caso do Brasil foi o Imposto Único sobre Combustível e o Fundo Rodoviário Nacional. E nos Estados Unidos também o Imposto sobre Combustível. E aí nós temos aqui o nosso caso, o exemplo do nosso caso, que é a CID. Depois de extinto o Imposto Único sobre Combustíveis na Constituição de 88, e na década de 2000 você restabeleceu a CID, que não era propriamente igual porque ela tinha outras destinações. E ela era também um valor fixo sobre o litro de gasolina ou de diesel. E quando você tem que aumentar, você enfrenta uma resistência muito grande. Então, diante desse quadro, a alternativa seria a cobrança pelo uso das rodovias. E esse é realmente um sistema que está se ampliando muito no mundo inteiro, desde o Vietnã até os Estados Unidos. Né? E como é que se faz isso? Você faz isso através do pedágio, da praça de pedágio, o pedágio de barreira, que você interrompe o tráfego e faz pagar. Isso é um sistema que realmente enfrenta muita resistência. Ele tem um problema ligado à base de pagantes. Na Dutra, só menos de 10% dos usuários pagam pedágio. Então você tem 10% pagando e subsidiando os outros 90% que usam sem pagar. Estou tendo a oportunidade de relatar aqui nesta casa um projeto que veio aprovado praticamente por unanimidade da Câmara sobre um questionamento que existe nas cidades que são cortadas por concessões e que é considerado um ônus bastante elevado para os moradores da cidade em termos do deslocamento e, consequentemente, do pagamento dos pedágios. Do ponto de vista da concessionária, o interesse específico da concessionária, ele está preservado, porque o projeto de lei prevê que a perda de receita vai ser ressarcida através do reequilíbrio. Do ponto de vista do sistema, o projeto ele tem vários defeitos. O primeiro é que ele está olhando uma praça de pedágio assim, rural, numa cidade pequena, né? Então, que tem poucos veículos naquele município e que então o impacto é pequeno. Só que isso não é verdade, porque você tem praças de pedágio em municípios grandes. Então, esse sistema está na contramão. Porque a tendência hoje que nós precisamos fazer é ampliar a base de pagantes e cobrar menos de todos os usuários. Todos os usuários pagarem e pagarem menos. Você tem casos, por exemplo, como o da Ponte Rio-Niterói, que vai inviabilizar a concessão da Ponte Rio-Niterói. Porque se o morador de Niterói não pagar, quase 50% dos usuários não vão pagar. Então você teria que dobrar o pedágio para os demais usuários. O programa de concessão de rodovias federais
prepara-se para uma nova rodada de concessões prevista para ocorrer ainda este ano. Quais foram, na sua opinião, as principais deficiências apresentadas pelo modelo adotado pelo governo federal ao longo desses quase 20 anos de experiência? Eu acho que o grande problema do programa de concessões de rodovias é o processo de contratação. Né? Porque você aplica hoje dispositivos da lei de licitações, ou, tradicionalmente, que era destinada a contratar obras ou compra de materiais e serviços. O problema é que, quando você contrata uma concessão, você está fazendo um contrato para uma prestação de serviço durante 20, 25, 30 anos. Então, ele tem uma complexidade maior. Agora, existe uma experiência no mundo inteiro. Como é que você faz isso? Normalmente, usa-se um sistema, uma metodologia que se chama de diálogo competitivo. Como é que ele é feito? O poder público ele solicita os interesses, há uma apresentação de uma proposta técnica, ele seleciona duas ou três empresas e faz uma negociação com essas duas empresas. Não um parâmetro, não uma licitação propriamente dito. Ele negocia e então ele escolhe uma das duas. Mas no Brasil, por dificuldades que nós temos, da forma que é administrado, que o administrador público é controlado e treinado, ele não tem espaço para ele fazer esse tipo de negociação que implica um diálogo competitivo. Então, você opta por fazer uma licitação em que você decide por um fator só. Como eu disse, ou é pela menor tarifa, ganha quem deu a menor tarifa, ou ganha quem dá a maior oferta, ou quem pede menos para o governo. Então, a proposta técnica, a capacidade acaba ficando em segundo lugar. Quando chegou na segunda etapa federal, das concessões federais, chegou ao extremo que se aplicou o sistema de inversão de fases. O que é a inversão de fases? Você abre as propostas de preço e abre a proposta técnica e os demais documentos somente do propósito vencedor. A nossa experiência brasileira é que dificilmente você consegue reverter uma decisão em que da menor oferta. Dificilmente. Por mais que você mostre defeitos na proposta, principalmente quando a diferença é grande, ele não consegue alterar. De qualquer maneira, ou diálogo competitivo, ou inversão de fase, qualquer for, o governo tem que fazer os estudos de viabilidade, porque ele tem que saber o que ele tem na mão para contratar. Se houver uma defasagem muito grande entre o estudo de viabilidade, a licitação, a contratação e a entrada da concessionária no serviço, isso tudo pode ficar superado. Aquele investimento que parecia adequado hoje, daqui 2 anos não é mais. E o custo respectivo, o tráfego respectivo. Se você chegar à conclusão que a tarifa que eu preciso cobrar pelos estudos de viabilidade é maior do que o benefício que o usuário vai receber, então o que é que você tem que fazer? Você tem que, então, não é mais uma concessão comum. Eu quero transferir para a iniciativa privada esse trecho, mediante cobrança de pedágio, eu vou, então, vou fazer uma concessão patrocinada ou, em extremo, uma concessão administrativa. Hoje, considerando a legislação da PPP, você tem hoje concessões comuns, que são as concessões autossustentáveis, sem subsídios, sem nada. Tem as concessões patrocinadas, em que você tem parte do recurso aportado pelo poder concedente, e as concessões administrativas, que na realidade são um contrato de prestação de serviço de longo prazo, em que o concessionário é remunerado pelo poder concedente para a prestação de serviços. Né? E a inovação, o fato também que tem que chamar a atenção, é que com as concessões de rodovias, o poder público se desonerou da obrigação de estrada, transferiu para a iniciativa privada e, ao mesmo tempo, cobra tributo sobre isso. Uma parte significativa do valor do pedágio arrecadado volta ou para o governo federal ou para o município, através do ISS, ou através de PIS, COFINS e outros impostos. Praticamente um quinto da receita de pedágio volta para o governo. O Em Discussão fica por aqui. Você viu um resumo do debate sobre infraestrutura e mobilidade urbana. A reunião faz parte de um ciclo de audiências públicas que a Comissão de Infraestrutura está promovendo ao longo do ano para debater os problemas logísticos no país. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.